Olá, eu me chamo Sofia Loren Pereira de Oliveira, acadêmica do 7º período de Letras, Língua Portuguesa, da Universidade do Estado do Amazonas, Centro de Estudos Superiores de Parintins. O tema dessa comunicação oral é o falar parintinense a partir dos princípios da morfologia. Este trabalho tem como orientador o professor Luiz Alberto Mendes de Carvalho, professor desta referida instituição. A temática desse trabalho é resultado da disciplina de Morfologia da Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas, onde percebeu-se a importância de estudar e compreender as variações linguísticas. Nós sabemos que a diversidade cultural da língua portuguesa no Brasil é muito grande e se manifesta na forma peculiar do falar de cada região. Inclusive, dentro de uma região, ocorrem variações linguísticas. Então, aqui mesmo na cidade de Parintins, nós temos diferentes formas de falar que variam de acordo com os grupos de falantes. E é algumas dessas peculiaridades próprias do falar parintinense que vamos abordar aqui. Então, o estudo ele considera a perspectiva morfológica, uma vez que se trata de analisar o processo de formação de novas palavras e expressões, observando as mudanças morfossintáticas, ou seja, a forma que essas palavras e expressões irão se apresentar dentro das frases. Então, o estudo foi feito a partir de uma pesquisa de campo, onde foram observadas essas palavras e expressões, bem como o processo de formação desses neologismos, que são palavras derivadas ou formadas a partir de outras palavras já existentes. Como objetivo geral, nós temos aqui investigar sobre o processo de formação de palavras e ou expressões parintinenses a partir dos princípios da morfologia. E objetivos específicos: fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o falar parintinense, coletar palavras e expressões do falar parintinense observadas no cotidiano, analisar a fala parintinense a partir dos processos morfológicos de formação de palavras. Mais adiante na metodologia, nós podemos ver que é um estudo bibliográfico, pois nele nós temos aportes teóricos que discutem sobre morfologia, léxico, processo de formação de palavras e variações linguísticas. Foi um trabalho feito a partir de uma pesquisa de campo, onde nós temos coletas de palavras e expressões do falar parintinense que foram observadas tanto em conversas na família quanto nos círculos de amizades em contextos de interação social. Foi feito a partir de uma abordagem qualitativa, onde foi analisado o processo de formação de palavras e ou expressões próprias da fala parintinense, e de maneira subjetiva, a partir dos princípios da morfologia. Aqui nós temos o referencial teórico, temos Banho, 2006, Variação Linguística, Marinho, Cardoso, 2014, Léxico Parintinense, Ribeiro, Processo de Formação de Palavras, Silva, Cook, 2012, Características da Fala, Aspectos Extralinguísticos. Então, aqui nós encontramos os nossos aportes teóricos, que é onde nós temos a nossa base, essa base que sustenta o nosso estudo do falar parintinense a partir dos aspectos da morfologia, onde nós vamos ter também questões sobre variação linguísticas, o processo de formação de novas palavras, léxico, enfim. Como resultado do estudo do falar parintinense, nós observamos que nós temos muitas heranças linguísticas indígenas que são bem marcantes no falar dessa cidade. Como exemplo, nós temos aqui Tucupi, Curumim, Cunhantã, Pitiu, Tuíra, entre outras palavras e expressões de herança indígena que são muito marcantes do falar parintinense.
Mais adiante temos a palavra disque. Disque que é uma variação sincopada da expressão dizem que ou disseram que, né? A expressão é uma variação assincopada, né, quando ela deixa de possuir um ou mais sons, né, que são localizados no meio da palavra. E a palavra diz que geralmente é empregada no sentido de dúvida, quando não se sabe se é verdade. Da mesma forma, mais adiante nós vamos ter a evolução do termo parece, que advém de parece que. E temos também a palavra marromeno, que também é uma aglutinação da expressão mais ou menos, né? Que é quando a palavra sofre uma evolução com a junção de dois termos. Então, aqui nos resultados, nós temos algumas expressões coletadas no nosso estudo, como a expressão acho é bom, que é uma expressão idiomática, utilizada no sentido de bem feito, foi merecido. A expressão idiomática, ela é quando a expressão ganha um novo significado, quando ela ultrapassa o sentido literal, né, e ganha novos sentidos conotativos. Aqui nós percebemos que a expressão acho é bom ganha novos significados, né, de bem feito, que foi merecido. Mais adiante nós temos fatores extralinguísticos em expressões idiomáticas. Os fatores extralinguísticos são elementos como, por exemplo, a expressão facial ao falar, a entonação de voz. São todos esses elementos que vão interferir no significado e no entendimento dessas expressões. Como exemplos, nós temos aqui a expressão até parece, né? Até parece. Então, percebe-se aí a entonação de voz diferente. E nós percebemos que também a expressão passa a ter um novo significado. Então, nós percebemos esses fatores extralinguísticos, como, por exemplo, a expressão facial, né, a expressão, a entonação de voz, né, e nessas expressões idiomáticas, que são palavras que passam a ter novos significados. Até o tucupi. Até o tucupi é uma expressão utilizada para designar algo que está cheio. Ou também tem outro significado, que é quando uma mulher está grávida ou gestante, né? Aquela mulher está até o tucupi, quer dizer, ela está grávida. De bubuia. De bubuia quer dizer, estou sem nada para fazer, estou de folga, estou de bubuia. Olha já, quer dizer, quando você não acredita naquilo. Por exemplo, quando alguém diz, aquela mulher tá até o tucupi. Então você diz, olha já, quer dizer, você não acredita. Então são expressões que caracterizam a fala parintinense. Mas quando já é uma expressão também muito utilizada, quando alguém diz, por exemplo, hoje o Vasco vai ganhar do Flamengo. Aí você diz, mas quando já, né? Quer dizer, isso não vai acontecer, né? Não pode acontecer, não tem como. Me rouba logo, né? Então, você utiliza a entonação de voz, né, para expressar o que você quer dizer. Então, a expressão passa a ter um novo significado de acordo com sua entonação de voz. Mas nem com nojo, quer dizer, não mesmo, né? Não vou sair nesse sol quente andando, nem com nojo, né? Não vou mesmo. Será leso, né? Então, é outra expressão parintinense. Então, são expressões idiomáticas, né, que passam a ter um novo significado, sobretudo a partir de fatores extralinguísticos, né, como, por exemplo, a expressão facial, né, certamente que vai haver, em conjunto com a entonação de voz. E se você parar para analisar ou estudar essas palavras separadamente, certamente ela vai possuir um significado. Mas se você analisar ela numa perspectiva, né, analisar todo o contexto, então você vai perceber que ela também
passa a ter outros sentidos. Então, é sempre importante analisar o contexto também. Então, a partir desses estudos, nós destacamos que a língua ela se apresenta de variadas formas, né? Ela se apresenta em variadas formas de manifestação lexical, como no caso aqui de Parintins, né? Onde também ocorrem variações que caracterizam o vocabulário dessa localidade, de forma por vezes bem peculiar, como nós acabamos de ver, né? Que são expressões e palavras tanto de herança indígena, como também que palavras que sofreram mudanças e que constituem a fala do parintinense nesse dado momento. E quando eu digo nesse dado momento, é porque a língua está em constante evolução, então nós falamos dessa maneira nesse dado momento, mas futuramente, provavelmente, iremos falar de outra forma. Então, o conjunto das variedades linguísticas, elas apresentam e representam a identidade de um povo, comunidade ou região, como é o caso aqui de Parintins. Então, essas variáveis e variantes linguísticas ocorrem devido às transformações lexicais que sofrem em decorrência de variações históricas, né, no que diz respeito ao tempo, né, variações sociais, no que diz respeito aos grupos sociais, como a faixa etária, né, entre os diversos grupos sociais, né, as variações econômicas no que diz respeito à questão monetária, né, se é rico, se é pobre. Então, isso vai interferir muito também na linguagem, né? Vai ser uma linguagem diferente. Temos também as variações culturais, né, que são as particularidades de cada povo, de cada comunidade, de cada região. E temos também as transformações, as variações morfológicas, que são justamente as palavras que variam de acordo com os contextos, né, que nós apresentamos aqui. Então, o tema aqui apresentado, ele é de extrema importância, né? Para nós reconhecermos que a língua ela se apresenta de variadas formas e particularidades e que todas as formas da língua falada são importantes. E reconhecer o falar parintinense nas suas particularidades é reconhecer a cultura e a identidade desse povo. Até porque mesmo é conhecendo que nós podemos valorizar nossa língua e cultura. E quando nós estudamos esse assunto, né, quando nós tocamos nesse assunto de variedade linguística, nós tocamos num outro assunto super importante que se chama preconceito linguístico, né? E que é somente possível nós chegarmos a esse assunto justamente conhecendo o falar parintinense a partir dos princípios da morfologia, que é o tema dessa nossa comunicação oral. Que é somente a partir desse estudo que nós podemos, né, abrir os nossos olhos para a valorização da nossa língua, das nossas particularidades, da nossa identidade cultural, porque nós ainda vemos que tanto a linguagem do caboclo, do ribeirinho, ela é muito ainda marginalizada, né? Então nós precisamos entender, compreender que existem variações linguísticas, que o povo parintinense possui, né, as suas expressões, as suas palavras características, né, que são identidade desse povo. Então, esse foi o trabalho, né, que teve como tema o falar parintinense a partir dos princípios da morfologia. Eu espero que tenha ficado que tenham entendido e que tenham gostado. O meu muito obrigada. E para finalizar, as nossas referências bibliográficas, que foram as obras de onde nós tiramos o nosso embasamento teórico para sustentar, né, esse nosso estudo sobre o falar parintinense, né, a partir dos princípios da morfologia, onde nós estudamos sobre a morfologia, léxico, variação linguística, formação de novas palavras
Por fim, muito obrigada mais uma vez.